Felipe Nascimento, já estou aqui ao vivo no BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias do dia repercutidas aqui com o nosso time, eu e o Daniel Morales até as 3h30, nessa conversa, nesse bate-papo, nesse debate com Alan Gani e também Alexandre Cabral, e hoje a gente vai ter por aqui o Thiago Lobão, que é CEO da Catarina Capital. Vamos começar o dia olhando o que está mexendo com o mercado financeiro. A gente pode destacar aqui o fechamento das bolsas internacionais lá na Europa, todas no patamar positivo nessa terça-feira. DAX na Alemanha subindo 0,75%, FTSE no Reino Unido subindo 1,02%, CAC na França subindo 0,74%, o índice Eurostoxx subindo 0,59%. Parece que, embora tenha toda essa movimentação, né, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, países da Europa, parece que os investidores lá da Europa ficaram um pouco mais otimistas depois da gente ter visto ontem toda aquela movimentação negativa, toda aquela aversão ao risco na Europa, várias empresas caindo, empresas ligadas a commodities, empresas ligadas ao consumo em geral, caindo bastante na Europa. Hoje os investidores deram uma respirada, uma retomada e acabaram fazendo com que as bolsas fechassem majoritariamente no patamar positivo. O que não acontece nos Estados Unidos. Os índices americanos estão operando no patamar negativo nessa tarde de terça-feira. Dow Jones cai 0,94%, o S&P cai 1,73% e a Nasdaq, uma queda um pouco mais acentuada, cai 2,54%. Tá certo, ontem eu falei hoje, né, sobre a questão das bolsas europeias estarem no negativo ontem, estarem no positivo hoje. Lá nos Estados Unidos, depois de uma queda bastante forte nas bolsas ao longo do pregão na segunda-feira, elas acabaram fechando no patamar positivo. Pois é, fecharam no patamar positivo depois que a Casa Branca sinalizou ali que aquela conversa do Biden com alguns líderes da Europa sinalizava uma saída diplomática, sem beligerância contra a Rússia ou a favor da Ucrânia, né? Essa questão está no cerne aí, né, de várias movimentações em questão de commodities, questão de fornecimento de gás natural, sanções contra a Rússia, enfim, uma série de questões que estão impactando o mercado, que estão mexendo. Claro, a gente também tem o quê? Hoje é a primeira reunião do FONC, lá do Comitê de Política Monetária do Fed. Ou seja, isso também já acaba trazendo um pouco mais de volatilidade para os mercados, acaba trazendo aquela sensação de o que vai acontecer, quais vão ser os pontos discutidos, o que a gente vai ter de informação ali ao longo dessa reunião, principalmente no fim da reunião na quarta-feira, amanhã, ou seja, isso traz um certo temor ali no mercado. Isso porque alguns analistas já estão prevendo que o Fed vai terminar a compra de ativos, ou seja, vai finalizar o tapering já agora em fevereiro, e aí depois abriria espaço para elevação de juros em março, e aí depois de março mais 3 elevações de juros. E aí nesse meio tempo, entre a primeira e as outras elevações de juros, o Fed começaria a reduzir o seu estoque de ativos, começaria a reduzir o seu balanço patrimonial, vendendo todos esses títulos que o Fed comprou ao longo dos últimos meses. E aí a gente tem essa movimentação, bolsas europeias para cima, bolsas americanas para baixo, o dólar caindo 0,3%, sendo negociado aos R$ 5,47, e a bolsa brasileira resistindo, segurando ali o patamar positivo também aos 108.585 pontos, sobe 0,6%. Bastante suportada aí por empresas ligadas a commodities. A gente vê Petrobras subindo, a gente vê PetroRio subindo, Cielo, empresas de educação, empresas de saúde também subindo, mas para baixo ali a gente vê as empresas de mineração e siderurgia, entre outras, né? Algumas varejistas, algumas empresas exportadoras também nessa movimentação negativa
do pregão de hoje e, claro, é isso que a gente vai discutir, né? A gente vai discutir com o nosso time toda essa movimentação, a questão da geopolítica, a questão do sentimento do consumidor que foi divulgado hoje, acaba afetando também algumas empresas varejistas, a perspectiva de aumento de juros pelo Fed, também tudo que pode impactar aqui no Brasil, todas essas questões a gente vai trazer nesse bate-papo aqui com o nosso time. E antes da gente chamar o time todo, o time completo, eu quero chamar o Daniel Morales aqui na nossa tela para a gente começar esse nosso giro de notícias, trazer as principais notícias do dia, inclusive as notícias que vão impactar e trazer base para a nossa discussão aqui com o time Gani e Cabral. Muito boa tarde, Daniel Morales, muito bom estar por aqui novamente contigo. Boa tarde para você também, Felipe Nascimento, e também boa tarde a quem está acompanhando a BMC News, agora ligadinho aqui no BMC Market. É isso aí, vamos que vamos então, porque a gente estava falando de petróleo, estava falando de commodities, e os preços médios do etanol caíram em 12 estados e também no Distrito Federal na semana entre 16 e 22 de janeiro, mais conhecido como semana passada. De acordo com a ANP, outros 12 estados, os preços subiram, enquanto na Paraíba eles ficaram estáveis e no Amapá não foi possível comparar porque não houve levantamento. O preço médio do etanol subiu 0,14% na semana em relação à semana anterior. Saiu de R$ 5,046 para R$ 5,053 cada litro. Em São Paulo, o principal estado produtor, a cotação média ficou em R$ 4,85 o litro, uma queda de 0,39% em relação à semana anterior. O preço máximo foi verificado num posto do Rio Grande do Sul, onde o litro chegou a ser negociado a R$ 7,669, Daniel Morales. É isso aí. E o Banco Central informou hoje que está ajustando a capacidade de atendimento de seu site por ter recebido aí uma demanda acima do esperado em seus sistemas. O portal está enfrentando instabilidades após a autoridade monetária anunciar uma nova funcionalidade denominada Sistema Valores a Receber, que permite que cidadãos e empresas consultem se tem dinheiro a receber de instituições financeiras. Segundo o Banco Central, um levantamento feito em junho de 2021 mostrou que clientes tinham cerca de 8 bilhões de reais a receber dos clientes. Estou com ele aberto aqui e continua fora do ar. Felipe. É isso aí, Daniel Morales. E o Fundo Monetário Internacional revisou para baixo a estimativa de crescimento do Brasil para 2022 e também para 2023. Para esse ano, o país deve crescer 0,3%, bem menos do que a previsão anterior, que estimava aí um crescimento de 1,5%. Já para o ano que vem, o FMI prevê que o Brasil vai crescer 1,6%. São 0,4 ponto percentual a menos do que a projeção feita em outubro. As estimativas do FMI estão em linha com as previsões feitas pelo mercado. No último relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, a mediana das projeções para o crescimento da economia brasileira em 2022 permaneceu em 0,29% e para o ano que vem uma redução saiu de 1,75% para um crescimento de 1,69%. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou hoje as exportações do agronegócio, que somaram aí 120 bilhões de dólares em 2021, um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior. Só em dezembro, as vendas para o exterior chegaram a 9,9 bilhões de dólares, com um crescimento aí de 36,5% em comparação ao mesmo período de 2020. O produto com maior participação nas exportações foi, claro, a soja em grãos, com 13,8% do total e receita de 1,4 bilhão, um aumento expressivo de 1.210% em relação a um igual período de 2020. Milho, café verde, farelo de soja e carne de frango in natura completam a lista dos 5 produtos mais vendidos para fora, Felipe. Maravilha, então, Daniel Morales, vamos chamar o time completo aqui, Alan Gani, Alexandre Cabral, vamos começar esse nosso bate-papo nessa terça-feira, 25 de janeiro. Muito boa tarde, Alan Gani, muito boa tarde, Alexandre Cabral, tudo em ordem aí, Cabral? Beleza, tudo de paz, tranquilo, graças a Deus. Boa, que bom. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe Cabral, boa tarde aí, o Daniel.
e a nossa audiência. Maravilha. O pessoal está desanimado hoje, achou que ia estar de folga no feriado. Não, aqui não tem folga no feriado, não. A gente trabalha mesmo, a Bolsa trabalha, a gente trabalha. Né? Não é verdade? E a Bolsa está trabalhando bem, hein? 0,6%, 0,77% agora, rapaziada. Olha só, depois de um dia bastante movimentado ontem, né? Caindo mais de quase 1% ali, 0,92%. Hoje a gente mesclou, né? Para baixo, para cima, e agora vamos seguindo aí, descolado das bolsas lá dos Estados Unidos, subindo 0,77%. Essa movimentação aí também bastante puxada por petróleo, commodities e empresas do setor de saúde e financeiro. A gente vê uma movimentação bastante do investidor indo atrás de algumas empresas específicas ali, né? Gani e Cabral, 0,78 subindo agora. Como que vocês veem aí essa movimentação da Bolsa hoje? Depois de ontem a gente ter um pregão um pouco mais tenso ali, um pouco mais cauteloso. A gente vê aí com uma grande descorrelação da Bolsa no Brasil em relação à Bolsa lá fora. Porque o próprio FMI trouxe aí uma série de revisões, né, de um mundo mais pessimista para 2022. Talvez a gente possa até levantar a hipótese de que estamos entrando num bear market global. Mas a Bolsa brasileira, ainda bem, está descorrelacionada, né? Então, subindo no dia de hoje, vamos ver até quanto. Talvez porque ela está excessivamente barata, o investidor lá fora olha o Brasil numa relação risco-retorno com bons olhos, né? E acaba vindo para aqui também atraído pelos preços, né? Porque a Bolsa está barata, ok, vou colocar lá uma grana no Brasil, barata porque o dólar está valorizado em relação ao real e barato porque tem também múltiplos aí descontados e tudo mais. Vamos ver até quando a Bolsa fica descorrelacionada em relação à Bolsa lá fora. Tomara que o movimento persista, né? E aí, Cabral, essa movimentação descorrelacionada aí, você acha que vai persistir ou é um movimento mais pontual aí? Justamente porque lá fora, principalmente nos Estados Unidos, está com essa questão, tanto Rússia, Ucrânia, quanto a questão do Fed também impactando na agenda deles. Tem uma música do Bonde do Tigrão, do Furacão 2000, que diz o seguinte: ah, que isso, elas estão descontroladas. Ah, que isso, elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Isso é gringo, maluco. Gringo todo dia 2 bi, 3 bi, 5 bi. O grande pensador. Então, quando o gringo, o grande pensador gringo do Bonde do Tigrão. Então, quando o gringo estiver comprando que nem um cavalo louco, meu irmão, 2 bi, 3 bi, 4 bi, que isso? Não adianta, tá segurando essa bolsa aí. 2 bi, pô, até hoje nós estamos, deixa eu situar na terça, até sexta-feira 20 bi no ano. Teve ano passado que, assim, em 7 meses não tinha dado 20 bi. Os caras em 20 pregões, nem 20 pregões, 10, 15 pregões, 20 bi no ano. É muita grana. É muita. Então, quando o gringo estiver abraçando o Brasil, dá para tentar sustentar alguma coisa aí. E fundo continua saindo, hein? Todo dia pingando um pouquinho para fora. Todo dia, vê o relatório da Ambima lá. Então, para mim, isso é gringo. Gringo que nem um doido entrando no Brasil. Realocando 2022. Teoricamente, na cabeça deles, o Brasil está atrasado e está entrando. Mas não esqueça que gringo é capital motel, né? Vem e se diverte um pouquinho. Se gostou, renova mais 6 horas. Senão vai embora, mano. Entendeu? Aí o fluxo bastante forte de estrangeiro, principalmente a gente vendo aqui em commodities, né? Trazendo bastante dinheiro para essas empresas mais líquidas, né? E também que tem mais peso no índice. Isso acaba mexendo bastante também com o índice, que agora sobe 0,9. Será que vamos conseguir reverter o que perdemos ontem? E aí, não só isso, né? Setor financeiro no Brasil está tendo bastante procura também, e muita gente fala que o setor financeiro no Brasil está um pouco descontado, né? Até mesmo eu estava lendo uma notícia que aqui os bancos brasileiros estão com expectativa aí de que vão crescer agora no primeiro trimestre, aliás, no primeiro trimestre pelo menos 10%, né, nos lucros. Só que o grande problema do setor financeiro dos bancos está sendo ainda inadimplência por causa aí dessa desaceleração da economia. Então,
aquelas provisões, aquelas capital, como é que é? PDD. Provisão para devedores Para duvidosos. devedor duvidoso. Isso aí também acaba fazendo uma movimentação nos papéis dos bancos, né? Por mais que todo mundo esteja de olho aí nessas empresas. Com certeza, né? A PDD é uma variável ali importante do valuation, né? Porque mesmo que não tenha, você tem que aí um princípio do conservadorismo contábil, então mesmo que você não tenha tido efetivamente a saída de caixa, né? Então eles colocam ali na DRE, né? E também isso vai para o fluxo de caixa. E é óbvio que pode ter a reversão disso, né? À medida que a inadimplência é menor, então isso acaba afetando positivamente. Agora, a questão da inadimplência, né? Você tem o desemprego alto que acaba, embora ele esteja em trajetória descendente, mas ele ainda é muito alto, então acaba afetando a inadimplência e a inflação também, né? Então, à medida que os preços sobem, há uma corrosão do teu poder de compra e fica mais difícil você cumprir aqueles contratos, aquelas dívidas antigas, né? Então isso é uma variável importante. Agora o banco também aqui no Brasil acaba ganhando dinheiro com altas das taxas de juros, né? Vamos ver aí o que vai prevalecer. Nesse cenário de alta de juros, o spread vai para longe também, né? Vai bem mais alto. E aí o cenário fica bem melhor, principalmente porque a gente está com a taxa de juros em 9,25 e já tem essa perspectiva de pelo menos 11,75, né? Mais 3 pontos percentuais aí. Então, pelo menos até o fim do ano, o banco vai ganhar um spreadzinho aí. Eu tenho uma impressão de que o cliente do banco, assim, o tomador, né? Principalmente eu acho que na pessoa física, ele tem uma demanda inelástica em relação à taxa de juros, né? Essa é a impressão que eu tenho, de que, lógico, né, a gente teria que tentar medir isso de alguma forma, mas a taxa não afeta muito, né? Então é bom para o banco, né? Porque à medida que a taxa sobe, ele continua pegando crédito. Eu, assim, na pessoa física, eu acho as taxas, graças a Deus eu nunca precisei tomar crédito na pessoa física, mas eu acho as taxas exorbitantes. Agora, talvez se as taxas fossem melhores, né, eu tomaria lá. Na Vila enfim, Nova Conceição, né? cobertura no pau. Enfim. Fala aí, Cabral. Fala, Cabral. Fala, Cabral. Chega lá na Vila Nova Conceição, aquela cobertura de 10 milhões, quero uma. Eu juro que eu queria como eu não quero essa morar, vida, como eu ainda estou namorando, eu não eu estou casado, eu vou comprar do lado pra ela. Urânio, Cabral. Eu vou comprar do lado pra ela. Deixa eu até ver aqui o que eu estou perdendo no urânio. R$700 mil no urânio. Deixa eu abrir meu aplicativo. Dólares. Ver quanto que eu tô perdendo Cabral, no urânio. Mas voltando aqui. Você já eu pegou crédito particularmente- na física? Já. No apartamento. Todo mundo, né? No apartamento. Graças a Deus já pagamos, mas peguei no apartamento. Eu pago aluguel. Eu pago, o senhor que é dono de uma vila lá no México, é difícil. Eu vou deixar o bigode hoje. Hoje eu vou deixar o bigode. Eu acho. A reunião foi adiada para amanhã, então acho que eu vou deixar o bigode hoje. Eu pago. Mas eu, na verdade, é uma decisão, eu acho que essa é uma decisão interessante. Eu acho que se você não tem imóvel no Brasil, vale a pena ter um, né? Tem aquele eu papo sou de o único aluguel, herdeiro, raiz quadrada de pi, não vale a pena. Eu sou a favor de comprar, mano. eu acho que não sim. pago nem para Posso fazer fazer uma conta. pergunta para você? Já que vocês falaram nisso, todo mundo que eu converso que é do mercado financeiro fala, esquece, vai viver de aluguel. Mais ou menos, eu acho. Isso. Eu nunca parei para fazer conta. eu- Não, Eu você tem parente razão. de português. Quem casa, quem casa. Mas Morales, você existe tem essa razão. teoria, né? Não, você tem razão, você tem razão. Na ponta do lápis, sim, tá? Mas você tem um monte de variável que não entra na conta, né? Uma delas, o Brasil não é um país lá muito estável, vocês concordam? Não é esse país, né? Então tudo bem, há muito tempo não tem um grande problema no mercado financeiro, mas se a gente voltar na década de 90, teve confisco, né? É muito mais fácil confiscar o teu dinheiro ali numa aplicação financeira do que confiscar a tua propriedade, né? Mais difícil. Então, assim, dado o histórico do Brasil, enfim, eu teria um imóvel, eu acho que faz sentido, mas também depende muito das circunstâncias ali, né? Se a pessoa é única herdeira ou não, como é, né? Enfim. Mas eu acho que um vale a pena. Assim, e você tem também questões não mensuráveis nessa conta. Então, do ponto de vista estritamente financeiro, vale a pena você
pagar aluguel, né? E o pessoal fala, mas aluguel é dinheiro jogado fora. Eu falei, pagar juros? Não, né? Financiamento... Então, uns está alugando a propriedade, outros está alugando elas dinheiro. por elas, elas né? por elas. Pagar juros não é dinheiro jogado fora no financiamento. Mas o ponto aí, ô Morales, por exemplo, né? Você ter a sua casa e fazer uma reforma lá do jeito que você quer, por exemplo. Isso não entra na conta, né? Verdade. Agora, por outro lado, o aluguel te dá uma flexibilidade. Pessoa que vive se mudando, né? Trabalha em várias empresas, muda de empresa. E em São Paulo isso é relevante, né? Uma coisa é você trabalhar, né, no Itaim, perto do Itaim. De repente, tua empresa foi lá para o final da Berrini, lá próximo de Interlagos, e você está aqui no Itaim, o trânsito, né, que você vai pegar. Então tem que levar tudo isso em conta também, né? Eu acho que não é uma conta... Assim, na ponta do lápis, vale a pena o quê? Viver de aluguel, né? Mas quando a gente coloca todas essas questões não mensuráveis, emocionais e tudo mais, aí é caso a caso. Eu fiz todas essas contas, raiz quadrada de pi, pum, comprei apartamento. E olha que você é especialista em Não, aluguel, nem né? parei para fazer conta, mano. Mas é isso mesmo. Sou especialista em aluguel, cobrar o aluguel dos Fora, muitas vezes, Mas eu nem o que o parei pra pessoal fazer fala a conta, pressão da sério, mulher, né? nem parei. Não, tem que comprar. Né? Acabou. Nem parei, comprei. Pra dizer que não, eu morei de aluguel 1 ano para conhecer o bairro que eu morava, que Mas eu não pagou à conhecia. vista? Depois eu comprei. Não. Não pagou à vista. Não, um pedaço eu financiei, graças a Deus já pagamos o financiamento, mas um pedaço eu financiei. Não tinha dinheiro para tudo. E tem um outro ponto, as taxas de juros agora deram uma Era subida. a Muito taxa baixas. de imóvel é bem mais baixa. Então Uma assim, curiosidade que eu vale a tenho, pena. desculpa te cortar, é que ano passado eu escutei muita gente vendo falar comigo, não é muito exagero, mas umas 5 pessoas falaram comigo em 2019, se eu não me engano, no começo de 20. Olha só, a Caixa agora está com um negócio que é IPCA mais 2, IPCA mais 1, eu devo trocar? Eu falei, nunca troque nada por variável inflação. Que a Caixa fez um projeto desse. A minha curiosidade que eu tenho, eu não sei se a Caixa publica isso, é quanto trocou e qual é o grau de inadimplência com essa inflação de 10%. Era IPCA, eu lembro que Era alguns IPCA. bancos era Caixa era IPCA. rendimento da poupança mais um prêmio. Porque eu peguei um financiamento que era isso, variação da poupança, era poupança mais um prêmio. Sabe E aí que eu um tô prêmio doidão? muito Eu baixo. lembro de IPCA. Era um prêmio muito baixo. Até porque, assim, vocês isso aqui eu tô falando dessa doidão. coisa de alugar e tudo mais, eu tinha um apartamento, aí deu aquele boom, valorizou muito, pra você ter uma ideia, valorizou, em um ano meu apartamento valorizou 20%. Aí não pensei 2 vezes, vendi, fui morar de aluguel, aí as taxas foram muito para baixo, taxa de financiamento, deixei o aluguel, comprei uma casa. E assim, pegando essa movimentação, e aí você consegue fazer uns movimentos legais. Só que é o que o Gani falou, tem muita coisa, você precisa separar muito bem. O que é cálculo na ponta do lápis, o que é cálculo emocional. Porque ninguém tira o sentimento de você ter uma casa própria, de você poder fazer a sua reforma, de você estar fixado num lugar lá, e é o bairro de nascimento, e não sei o quê. Blá, blá. Tem várias questões emocionais e sentimentais que envolvem uma tomada de decisão. Eu estava lendo um livro recentemente que fala isso também do mercado de capital. Se fosse tudo na ponta do lápis, tudo uma questão matemática e estatística, o mercado ele não abriria oportunidades. Exatamente. Então essa questão emocional, a questão psicológica das pessoas, né, dos atores do mercado, acabam abrindo oportunidades. Pra você comprar uma ação mais barata, pra você comprar um imóvel mais barato ou qualquer outra coisa. Né? O Stanislau está dizendo que era IPCA assim na Caixa. IPCA? Eu lembro que era IPCA. Que eu vi em E outro você falou uma coisa maluco. importante, ô Felipe, porque foi o seguinte, você falou, eu vendi, valorizou, muita gente fala assim, comprei, sei lá, o imóvel a 500 mil, tá valendo 1 milhão, né? Então dobrou, tal, não sei o quê. Mas falou, legal, você vendeu, virou caixa, né? Aumentou né? Tá certo, tudo bem, você tá com um patrimônio maior, mas virou caixa, mudou teu padrão de vida, você só vai ter essa realização se você vender. Então também é difícil essa tomada de decisão, né? Valorizou agora, eu vendo e vou morar de aluguel, né? Não é? Então você foi corajoso. Porque venda é difícil, até de bolsa, maluco. Até de bolsa, exatamente. Até de bolsa. Tô tendo uma rentabilidade de 80%. Vai virar 200. Mas e aí? Aí Você sai com realizou? É isso aí. Mas o legal foi isso que mesmo, porque eu vi coisa. o valor, pelo menos eu era amigo do
do corretor, né? Aí eu vi ele falando assim, meu, tá aumentando o preço aí no seu condomínio, tá aumentando o preço. Falei, então põe preço tal e põe para vender. Se alguém quiser fazer proposta, beleza. Não deu duas semanas, já tinha proposta já. Pô, 20% em um ano? Tá bom. Então hoje você mora de aluguel próprio, depois dessa rede quadrada de pi Próprio. toda. Agora, o que eu não faria... 3 anos de aluguel e depois eu vou... Imagina, Gandhi ia comprar um apartamento, cada local ia ter um potezinho de gel já adaptado na parede. Ele vai fazer isso no aluguel? Você me deu uma boa ideia, eu vou Ele vai deixar fazer um isso no gel. aluguel? Não vai, Escuta mano. só, Mas eu é vou álcool deixar um gel. gel no banheiro aqui dessa empresa, tá certo? Por Mas- praticidade. Eu quero tirar uma dúvida. eu Ciro ia fazer uma Gomes, pergunta séria. Ciro, como é que vai ser seu projeto da casa própria? Chega de Isso é Ciro. casa pra todo mundo. Todo Isso é dia. casa pra todo mundo. Todo dia essa coisa de Ciro. Aqui é muito a gente bom, vai ter mano. problema. É muito parecido, mano. Ô, Felipe, posso fazer mais uma pergunta Claro. ainda nesse assunto? Fica à vontade. Nesse caso, então, falando do imóvel, vocês ainda acham, então, no caso, eu perguntei pro Cabral se ele tinha feito à vista. O ideal seria à vista? Ou também Sim, para não depende? pagar juros, né? Já paga logo no pau. Não sei que Mesmo no consiga caso da- juros muito baixos. É, porque no caso da Caixa, os juros é o mais baixo, é o da Caixa, ainda. Mas tá quanto? O que é Putz, mais baixo? Você me pegou, mas eu acho que Não, aí sei tem, se tem aí mais tem que fazer barato. a conta. Se uma aplicação financeira em renda fixa dá um juro maior do que a taxa do A financiamento. renda fixa né? a gente estava falando esses dias aí, IPCA mais estava dando uma 14, 15% mais ou menos. Se você pega um financiamento a 10%, vale a pena. Vale a pena. Aí Mas não deu. esqueça que tem imposto de renda. Não esqueça que um tem cupom e outro não. Você vai ter que ter Mas fluxo. no fim das contas, Você vai ter que resgatar mensalmente para pagar a mensalidade. Tem que fazer várias subcontas. né? Isso aí. Tem o mas risco da partindo do marcação a princípio que você não mercado no vai- resgate. Você não vai tirar o dinheiro, né? Você consegue fazer o fluxo com o salário, essas coisas assim, você pega o montante. Ah, no isso final. que é editor-chefe da BMC, não dá mulambo, maluco. Eu não consigo. Eu também não. Eu tô ali na... Os extremos da televisão não conseguem, mano. Os extremos aqui... Não consegue Não não, sobra mano. nada. Aqui é Agora, o que eu não propaganda, pá. faria é comprar imóveis para alugar. Aí eu investiria em fundos imobiliários. Aí eu acho que não compensa. Se você não aluga, você tem que ficar pagando lá IPTU, condomínio, né? Tem Depreciação. a depreciação. Aí acho que fundo imobiliário é a solução. Ou você paga uma administradora para tomar conta, pra não ficar. Sim. Você chama o seu barriga. É diferente. Eu cobro, hein, mano. Hã? Vem confusão só. Eu cobro. Ah, editor-chefe da BMC. Copa a Paula logo. Gente, Paula, hashtag teu funcionário tá dando gordofobia. Não, eu não, eu não tô falei sentindo de isso. ninguém Eu tô presente sentindo aqui. isso. Eu falei, você tem que Eu tô contratar sentindo o seu isso. barriga. Eu vou embora. Não, vai nada. Me chamaram de seu gordo. Eu vou embora. Não foi de seu gordo. O Daniel Moraes é o barriga. O Gani acabou de falar que você tinha um monte de imóvel no México, ficou beleza. Agora, eu nem falei, nem me dirigi a palavra ao Cabral e já tá tristinho. E sacanagem. Tá bom, eu volto. Fica triste não, O Cabral. seu estômago, o seu barriga, né? Não, o seu estômago não. O seu barriga. Volta. Você É sabe isso quanto aí. que é o spread imobiliário no Brasil? É alto. Você sabe quanto que é o spread, Cabral? Não, quanto é o spread imobiliário? 20%. E no teu governo? 2%. Acabou, último. Bom, e aí, É muito bom. nesse sentido, depois de toda essa conversa que a gente teve, essas revisões, hoje foi a FMI, hoje teve outro, o CIT também revisou a projeção de PIB para o Brasil, ontem outro banco grande já revisou o PIB para o Brasil. O Cabral vai falar, fala um número, e aí vai ficar fazendo todas aquelas coisas. Mas essas revisões, esses cortes, toda essa revisão para baixo de PIB aí parece aquela profecia autorrealizável que a gente estava comentando ano passado, né? Todo mundo um atrás do outro revisando para baixo o crescimento do PIB nesse ano, né? E o FMI é o traído, né? Porque foi o último a saber. Todo mundo já tinha feito FMI. Oi, tem que mudar também, peraí. Diz o número. Sabe aquele crescimento? Não vai ser mais. Vai ser não, pegadinha do malandro. Vai ser outro. Revisou legal, né? Vai ser outro. Não dá. Mas é isso, né? Crescimento tá ligado a várias questões, inclusive também a crescimento da economia, crescimento de emprego, crescimento de acesso, de renda, um monte de coisa que a gente vai ver no CAGED essa semana, né? Então,
Vamos ficar de olho aí para ver essas movimentações todas do mercado. Deixa eu entrar num assunto, antes da gente chamar o nosso convidado aqui, deixa eu entrar num assunto que o pessoal no chat está perguntando bastante, que é a questão de toda aquele envolvimento, né, geopolítico e será que vai ter guerra, será que não vai ter guerra? De ontem para hoje, com as notícias que a gente viu sair, de reunião do Biden com líderes da Europa, do Kremlin falando que, olha, o Kremlin falando que o Putin vai se reunir com Macron, vai bater um papo com ele, deslocamento de tropas, deslocamento de soldados, aeronaves, navios e tudo mais. A situação da semana passada para cá parece que cada dia vai evoluindo um pouco, né? Talvez vai culminar em alguma coisa mais beligerante, assim, vocês acham? Ou a saída diplomática vai reinar e imperar aí nessa situação? E aí, Gani? Eu acho que no último momento ali o Ocidente recua e vão chegar num acordo. Ninguém é maluco o suficiente de mexer nesse vespeiro com a Rússia. Não estão mexendo com o Afeganistão, não estão mexendo com o Iraque. Estão mexendo com a Rússia, estão mexendo com um líder ali, que é o Putin, que é um ex-agente da KGB, extremamente bem preparado, extremamente bem articulado, que tem uma liderança muito grande no seu país. Estrategista, né? Estrategista. Enfim, esse vespeiro aí, a não ser que o Biden esteja muito, né, enfim, muito louco, mas eu acho que na hora H eles recuam, né, e acabam encontrando aí alguma solução. A Ucrânia não vai entrar na OTAN, vamos esperar mais um pouco, enfim, né? Porque senão... Uma guerra no meio da Europa, mano. Uma guerra, imagina, uma guerra no meio da Europa e uma guerra com a Rússia, envolvendo a Rússia, simplesmente a Rússia, né? Então a Europa vai ser altamente penalizada. E se um dos dois lados ali resolve primeiro, quer saber, essa guerra aqui, vamos terminar logo e aperta o botão. Acabou, né? Aí não tem nem mais sentido a gente falar em bolsa, mais nada, né? Sobram as baratas e os escorpiões, né? E minha sogra. De baratas, escorpiões e minha sogra. Sem contar que você falou tem Rússia, Putin e tudo mais, e por trás tem China também, né? Que a China tá dando um apoio, se não é explícito, militar e nada, é pelo menos um apoio moral ali para a Rússia, falando, tô do seu lado, qualquer coisa, estamos aí. Estamos aí. Mas também tem aí a questão do Reino Unido, também a França, que já fizeram uma talvez, né, aí estão marcando uma reunião com a Rússia aí para tentar pôr panos quentes, né? Todo mundo querendo Essa saber, semana, ninguém né? quer guerra na Europa, mano. Putin e Macron vão bater. Putin, pra ele é indiferente, guerra na Europa e Estados Unidos também. Mas pra quem tá na Europa, não quer guerra lá dentro de casa. Imagina, o povo indo tudo pra França e pra Alemanha, um caos social que vai ser, mano. Imagina a bagunça. E tem uma outra coisa, vocês sabem quanto que é no orçamento da OTAN? Você sabe quanto que é grana americana lá dentro? 90% do orçamento da OTAN é grana americana, os 10% restantes deve ser Reino Unido. Então, assim, também cabe aos Estados Unidos falar assim, mas qual o sentido, né, de ficar mantendo a OTAN aqui, né? Cheio de problema interno dentro do país, vamos pegar esse dinheiro e, enfim, né, e diminuir esse orçamento, né? A Europa quer proteção da OTAN, coloque mais dinheiro também, né? Acho que faz mais sentido isso. Mas a questão lá está mexendo com o preço das commodities, né? Gás natural, petróleo, até safras, né? A gente viu, se não me engano, trigo, milho, várias commodities estão ali, sem saber o que vai acontecer, com essa incerteza toda, vendo os preços subirem. Ali pega muito a questão do trigo. Sim. Aquela região é muito forte em trigo. Sim. E aí... Trigo é pão, né? Oi? Então, o pão vai ficar mais Ô, caro. Morales, quem são os maiores produtores mundiais de trigo? De Você trigo? que é o homem do agro. Olha, eu não tenho certeza aí, mas aí no caso é ali a região da Rússia, que os nossos irmãos, eu sei que a também Argentina os é forte. argentinos, eles são muito fortes na questão do trigo. Mas eu não sei, agora de cabeça, assim, o maior produtor eu não sei. Mas imagine o Putin cortando gás natural, porque a Europa é altamente dependente do gás natural da Rússia. E aí, né? Preço do gás lá em cima. Enfim, a população começa a pagar o pato, né?
E aí quem segura essa inflação, né? Quem segura Porque essa a meta inflação, lá na zona do euro, 2%, já chegou 5%. Se acontece qualquer movimentação lá, o preço explode e vai para onde? E aí não tem Banco Central Europeu que vai segurar essa inflação, não, porque a inflação é um choque de oferta. Né? Enfim. Christine Lagarde falando que vai dar uma... O maior produtor mundial de trigo é os Estados Unidos. Estados Unidos. Eu não achei o segundo colocado. Não, achei o segundo colocado União Europeia, terceiro Índia, Nossa. Rússia e o Brasil 16º. Mas ainda, se eu não me engano, a Argentina está na frente ainda do Brasil. Deve ser 16º, é o famoso outro. Pauta para o agro. BMC Agro. BMC Agro, em breve, aqui na programação da BMC News. E hoje o D-Trade vai ser só com análise técnica de agro. Olha só, gostei. Show de bola. Quem vem aí, Cabral? Vovô Becker. Se tem problema, tem que ligar pra ele acordar, mano. Ele te adora. Porque ele almoça, ele dorme depois do almoço. Deixa eu já até falar com ele pra ele Você acordar, pode deixar mano. que a produção sabe ligar. Não, é porque eu já avisar pra ele. Tá ao vivo, Porque, não, ele é aqui. Ele vai falar ao vivo. Não, vou deixar o recado pra ele acordar, porque ele é aquele que dorme de toquinho. Ele é vovozinho, maluco. O cara é que não deixa pra cá. Mas voltando. Entendi. Pessoal, mas aí é o seguinte, a gente falou da Bolsa Brasileira, a gente falou dessa movimentação no mundo e a gente está vendo sendo penalizados aí os índices americanos. Essa primeira reunião, esse primeiro dia de reunião, acaba impactando alguma coisa ou o que vai pegar mesmo é amanhã? Essa expectativa, a gente já tem visto muitos pregões aí de movimentação nas bolsas americanas, mas isso é uma continuidade de tudo isso que a gente está vendo? Ou hoje, especificamente por ser o primeiro dia de reunião lá, tem uma movimentação diferente, tem uma expectativa diferente e acaba impactando os mercados por lá também? Eu acho que na véspera sempre o pessoal fica mais apreensivo, né? Engraçado, a gente tem percebido, né, esse movimento, sempre em reunião, eu não lembro assim, mas você não tem essa impressão, sempre em reunião de véspera de Fed, o mercado dá uma estressada, né? Enfim, não medimos esse efeito, mas parece que sim, né? Aí fica boataria, alguém grande do JP, do Merrill Lynch, do Morgan, sei lá, do Citi, da Casa do Caixa Prego fala alguma aspa, aí o pessoal fala, se esse cara tá falando isso, o que pode acontecer? Acho que é o mesmo efeito, né, de dormir posicionado no final de semana, né? Mais ou menos esse mesmo efeito, ou feriado longo, né? Você fica meio apreensivo, né? O pessoal acaba ficando... Daqui a um mês de carnaval, hein? Gani, e a fantasia? Vai guardar para abril? Você não esse destaque? Eu me aposentei dessa festa agora ele tá namorando. profana. Ai, que lindo. Voltando. Mas tava na hora, né? Olha a idade. Não, tô brincando. Mas eu adoro carnaval, adoro. Você gosta de carnaval? Gosto bastante. Mas carnaval na televisão ou... Não, eu era um grande... de Salvador. Eu era um grande carnavalesco, Cabral. Ele gostava daquele de Fui para Salvador. Minas, para Bahia, para o Rio, desfilei no Rio de Janeiro, na Portela, né? Há pouco tempo. Desfilar pra mim é a coisa mais inútil do mundo, mano. Quanto tempo É legal, demora a um emoção desfile? ali é legal. Quanto tempo você... Não, você, aliás, 60, o 70 entra e minutos. sai Mas ali, você a desfila 20 escola minutos. passa acho que quase uma hora, né? Mas você antes, ali durante, é depois 20 minutos. 15 minutos, 15, 20. E você apanha a escola inteira, mano. É. Porque você vai dançar, o cara e porque tá em frente ao juiz, não pode ter Isso, buraco. isso Aí aí. você vai empurrando. Mas esse assim, ano, mano. por causa da pandemia, vai ser menos gente ainda, né? Não sei como é que tá o Eles vão ter que controle. diminuir o número de pessoas das escolas. Nunca ouvi uma escola de samba homenageando o mercado financeiro. Poderia ter, né? A ala dos fundos imobiliários, a ala das ações, né? O pessoal lá de fantasia. Fica essa sugestão aí. Você ficaria num dos carros? Com certeza, né? O carro dos analistas. O carro dos analistas, o carro do urânio, né? O carro do urânio... Eu ia pro carro da Brasil Foods, da JBS, da Marfrig, Do IMC. Ia ter o carro do Chaves, né? Não, eu queria saber de imobiliários. comida, mano. Aí eu ia pra esse carro dessas ações, entendeu?
Se o próximo convidado estiver escutando a gente, daqui a pouco ele vai dizer que caiu. Ele está escutando a gente e nós vamos chamá-lo agora. Eita, posição de mocinho. Cabral. Posição direita. Agora eu tô sem fone. Alô. A gente vai, todo mundo vai ouvi-lo aqui, a voz do além vai chegar aqui e eu vou chamar o Thiago Lobão, CEO da Catarina Capital, que já está aqui com a gente para bater um papo, e a profecia do Cabral. Não, ele voltou. Thiago Lobão, CEO da Catarina Capital, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Marketing. Prazer falar contigo, Thiago. Prazer, senhores. Como é que estamos? Todo mundo curtindo o carnaval já antecipado aí, Pois é, já que o feriado a gente está trabalhando, pelo menos fica na expectativa do carnaval, né? E o carnaval que nem vai ter, né? Vai ficar só para abril. Mas tudo bem, a gente segue aqui trabalhando, não tem problema nenhum. Thiago, inclusive, vamos começar esse nosso bate-papo aqui. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse momento das empresas de tecnologia, né? A gente viu ao longo de 2020 as empresas sendo muito procuradas pelos investidores, uma tábua de salvação praticamente ali, essas empresas mais tidas como crescimento. E de lá para cá a gente tem visto um movimento mais de queda, um movimento de aversão a esse tipo de empresa, o cenário acabando trazendo muitas delas aí para patamares bastante inferiores aí do que os já vistos. E eu queria que você fizesse uma análise para a gente, por gentileza, para esse começo de conversa aqui, sobre o setor, né? O que está acontecendo com o setor? Por que a gente olha para o Ibov lá e vê muitas empresas de tecnologia basicamente caindo nos últimos pregões, nas últimas semanas? Como que está a sua análise desse setor nesse momento? É ótimo, Felipe. Eu diria que não está acontecendo muita coisa, né? Está acontecendo só o caos, por enquanto, nesse começo de janeiro, né? A situação está bem caótica. Eu acho que a gente tem que dosar um pouquinho a diferença dos contextos nos Estados Unidos, né, das techs americanas, versus um movimento que já é bastante mais longevo, aí, desde, na verdade, de meados do primeiro, segundo semestre, entre os 2 semestres do ano passado, para as techs brasileiras, né? São cenários, lógico que eles conversam entre si, mas cenários diferentes, né? Enquanto nos Estados Unidos as techs estão sofrendo muito por uma contextualização macro, né? Todo o contexto de tapering americano, a retirada dos benefícios, ainda uma dúvida do mercado sobre como é que vai ser o nível de desaceleração ou de aceleração do incremento da curva de juros, né? E como vai variar esse custo de capital que para algumas das techs, para uma grande maioria que ainda é deficitária, que ainda é consumidora de alavancagem, é fundamental para manter curvas de crescimento agressivas como elas já tradicionalmente vêm apresentando, né? Isso combinado a todo esse contexto geopolítico que vocês estavam comentando antes ali, né? Basicamente essa briga Estados Unidos-Rússia, né, a volta da Guerra Fria agora no Web 3.0, isso traz um tom a mais de volatilidade, de cada vez mais um cenário caótico, um pouco desesperador para os investidores e para alguns analistas que têm 2 tipos de movimento, né? Aquele movimento mais especulativo, no momento de grande vol, como está acontecendo agora, e o movimento de, para quem já estava em tech, apertar os cintos e esperar a turbulência passar, para quem está olhando o tech ou quer aumentar a posição, está entendendo o tech como uma diversificação importante, é um momento, assim, eu diria que único. Talvez esse primeiro quarter agora, esse primeiro trimestre, vai ser uma janela única para se alocar em tecnologia, em ações, né, de tech globais, porque, de fato, os preços das empresas estão voltando para o pré-pandemia, né? Mas as empresas já são 2, 3 vezes maiores do que no começo ali de 2020. Então, a gente está falando de ativos maiores com contextos de múltiplo ainda menores do que a gente via lá atrás. Agora, para as techs brasileiras, eu te diria que o desenho é um pouco outro, sabe? As techs brasileiras, elas prometeram muito resultado, prometeram, na sua grande maioria, uma história linda, uma história muito parecida com o crescimento das techs americanas, e eu acho que o mercado já tem acordado para que realmente o desafio de crescimento dessas empresas no nosso mercado tupiniquim, ele é bem mais tortuoso, né? As empresas têm apresentado resultados de tração menores do que os peers internacionais, né? Não conseguem drivar o mesmo tipo de múltiplo, o mesmo tipo de avaliação, e os preços têm sido penalizados tão simplesmente quando essas empresas começam a mostrar que esses desafios impactam nos seus negócios. Está acontecendo com várias empresas na cadeia de e-commerce, marketplaces que estão restritas geograficamente aqui, na cadeia de meios de pagamento, dentre outras cadeias que estão sofrendo demais,
que as empresas prometeram uma história gringa, mas estão enfrentando o desafio de crescer única e simplesmente aqui no Brasil. O mercado é outro, o contexto de crescimento é outro, a velocidade é outra, os valuations não podem ser os mesmos lá de fora, e as correções já antes mesmo desse movimento agora de janeiro já foram mais fortes, né? Agora em janeiro a gente brinca que as empresas estão tomando uma pá de cal agora, junto com esse contexto macroeconômico que está impactando as techs, está impactando principalmente as techs que têm uma necessidade de alavancagem para compor a sua rota de crescimento, né? Maravilha. Alan Gani, Alexandre Cabral, Daniel Morales, fiquem à vontade para fazer perguntas aí para o Thiago. Ô, Thiago, boa tarde, prazer falar contigo. Me parece que essa inflação alta lá nos Estados Unidos, ela já estava dada desde o ano passado, desde o final do ano passado, e o Fed já vinha dando sinalizações de aumento da taxa de juros. Mas parece que o mercado piorou bastante de um tempo para cá. O que houve de fato? Houve uma mudança de tom por parte do Fed, ou à medida que a gente está chegando agora para a concretização do fato, ou seja, o aumento da taxa de juros, o mercado acordou e colocou isso no preço? Eu te diria que é o segundo cenário que você trouxe. Tá? Eu acho que, lógico, o mercado já estava sabendo. Se você for olhar os Active Researchers, os analistas, né, desde meados do segundo semestre, ali por setembro, né, a gente já tinha uma perspectiva real de correção, tá? Uma correção que viria em dezembro, janeiro, ao longo desse primeiro quarter. Né? A hora que a gente virou o ano, né, é curioso a gente entender que foi a virada do ano que trouxe um tom mais agressivo, e principalmente a hora em que se concretizou a dinâmica das reuniões, as dinâmicas dos 25 bits, né, dos 25 pontos percentuais subindo trimestre a trimestre. Ainda não se sabe ao certo se vão ser 3, 4 ou até 5 correções, né, que o Fed trará, mas a hora que isso tangibilizou para a sociedade americana, e lembrem, a sociedade americana ela é muito mais participante da Bolsa, né? Diferentemente aqui dos Estados Unidos, esse movimento comportamental, quando a gente pega ativos de alta visibilidade, como as empresas de tecnologia, e a gente vê um comportamento mais massificado da discussão sobre esses ativos, geralmente um contexto de vol, as correções são mais abruptas, né? Quando isso traz para a cadeia mais popular de análise dos negócios. O que basicamente a gente tem entendido é que a concretização desse cenário, atrelado a uma sociedade que é muito participante das techs, né? As techs são uma cesta de papéis que geralmente o investidor típico americano ele quer ter, porque ele acompanha essas empresas, principalmente as empresas que estão no B2C, né, que conversam com o consumidor final. Esses papéis começaram a sofrer muito. Então, veja como a cadeia de e-commerce, de marketplaces, a cadeia de softwares que conversam com o público final, né, os softwares que geralmente foram os mais valorizados na pandemia, ou até a cadeia de streaming, devem ter acompanhado o resultado de Netflix agora na largada, 25% de queda, diminuindo um pouco do guidance, mas batendo as metas anteriores, né? Os ativos que conversam de maneira mais sistêmica com a população americana, eles estão sendo muito penalizados. E, surpreendentemente, alguns deles estão voltando, como Shopify, por exemplo, uma grande de e-commerce, estão voltando para patamares de múltiplo do pré-pandemia. Ou seja, você começa a identificar realmente uma assimetria, uma oportunidade de entrada, porque as empresas cresceram, elas se transformaram em empresas mais rentáveis, mas elas estão drivando valores e múltiplos que são menores até antes do contexto todo que fez com que os ativos rampassem demais no contexto de Covid, né? Então tem uma janela muito interessante, sim, ela se tangibilizou. Já é um ponto de entrada ou vale a pena talvez esperar um pouco aí, esperar essa turbulência dar uma acalmada? Ou você já diria que não, já vale a pena? Olha, eu te diria que abriu uma janela de entrada. Eu acho que para o investidor, a gente não recomenda, assim, lógico, o investidor especulativo, todo momento é janela, a gente brinca, né? Todo momento é oportunidade. Agora, para quem está olhando de uma maneira fundamentalista, ações de tech, e busca uma alocação, geralmente a gente recomenda que tecnologia seja algo na sua cesta, que tenha um endereçamento de 3 a 5 anos de alocação, né? Pelo menos esse horizonte, que é o horizonte típico até do Venture Capitalist, que investe em tecnologia ainda no mercado fechado, no pré-IPO, né? Essa réplica para o pós-IPO, ela é verdadeira, é algo que a gente recomenda, dada a volatilidade, dadas as perspectivas de crescimento e geração de valor dos papéis. Mas neste horizonte, eu te diria que a janela de agora, o ponto de entrada agora, ou o ponto de entrada ao longo desse primeiro trimestre, eu acho que se abre uma janela para alocação, e é lógico, aí a recomendação é de alocação gradativa, né? Não adianta você pegar o teu patrimônio endereçado para esse tipo de classe de ativo e colocar tudo de uma vez, até por endereçamento, dependendo do produto de investimento, assim, um Newton Fund, por exemplo, que a gente gera na Catarina Capital, é um produto não redeado. Então, até para um contexto cambial, para investimentos no exterior, a gente sugere
uma alocação gradativa, né, paulatina. Mas que abre-se uma janela agora, que talvez nem mesmo no pré-pandemia tinha existido, acho que a janela está escancarada. Se o mercado vai descer muito mais, a gente entende que sim, pode ser que tenha uma correção um pouquinho mais agressiva, mas é sempre difícil precisar o ponto exato de entrada, né? Uhum. Uma pergunta, falando de uma empresa brasileira que abriu capital lá fora, Nubank. Nubank, para você, o preço ainda já está justo ou ainda está mega esticado ou está barato? Valia mais do que Itaú, isso nunca entrou na minha cabeça. Eu te diria que é difícil entrar na cabeça a comparação, mas é bastante difícil. A gente tem uma posição pequena, tá, de Nubank hoje. Como eu comentei para vocês, a nossa visão como investidor é uma visão fundamentalista, que olha a longo prazo. Tá? Então, a gente está olhando o desenvolvimento do Nubank como uma plataforma de desenvolvimento de novos sistemas bancários, né, digitais, no horizonte de 3 a 5 anos de agora. Né? Eu te diria que nessa largada pós-IPO, ainda mais pelo contexto macro, mas é natural que o pós-IPO você tenha muita volatilidade. Né? Então, a empresa, todos os pós-IPOs de tech, globalmente você encontra grande vol, isso é do jogo. Né? O que tem acontecido no Nubank é que, de fato, com esse contexto macroeconômico, essa vol só está trazendo papel para baixo. A correção cada vez mais cavalada para níveis ainda que se discutia do pré-IPO. Mas a empresa vai ser largada a 7, ela vai largar a 10, ela larga a 11. Se discutiu muito esse range, até que o range que foi lançado ao mercado foi um range intermediário, mas com um viés de valorização para cima do Itaú. Né? Sempre nessa brincadeira de que, olha, o Nubank vale mais que todo outro sistema bancário, vale mais que os peers dele, brasileiros como o Itaú. Eu te diria o seguinte, se você entendeu o Nubank como um neobank, entendeu o Nubank como uma plataforma de codificação de uma nova sistematização financeira, ou seja, um tipo novo de linguagem para você plugar serviços financeiros dentro de uma nova suite de app, o Nubank, em escala global, é um dos principais neobanks do mundo. Ele tem um nível de tração muito diferenciado, ele tem uma plataforma tecnológica muito diferenciada, e é muito interessante entender como no IPO a grande maioria dos investidores que participaram da rodada não foram os brasileiros, foram os investidores estrangeiros que olham tecnologia de uma maneira técnica, né, que olham tecnologia de uma maneira bastante aprofundada. O que tem acontecido é o seguinte, muita gente que entrou ou no IPO ou que já estava no papel antes, né, venture capitalists, investidores pregressos, estão fazendo um movimento de desinvestimento que realmente a largada foi num preço atrativo, num preço alto, né? E você vê um contexto macro impactando demais nos papéis que são consumidores de caixa, ou que estão começando a ter os primeiros resultados de caixa positivo, como no caso do Nubank. Então, o papel deve sofrer nessa largada. Agora, eu saliento aqui, eu acho que é uma oportunidade interessante de entrada num ativo que, diferentemente de todos os outros bancos digitais brasileiros, que são mais interfaces digitais para um bancão tradicional, né, os peers do Nubank, na sua grande maioria, são apps bacanas, que usam a mesma plataforma, a mesma arquitetura de banco dos anos 90, dos anos 2000, mas tentando falar com as novas gerações de consumidores no app. Né? O Nubank ele tem um diferencial tecnológico bastante técnico, ali, se você olhar realmente o desenvolvimento, a codificação da plataforma. Se você diferenciar um pouco esse joio do trigo, o Nubank sim é um papel que, numa visão fundamentalista de longo prazo, vale a pena construir como algo dentro do seu portfólio. Tá? Boa. Fechou. Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago. Thiago, você estava falando aí sobre a Netflix, que teve aí essa queda aí, e a explicação que se dá é justamente que agora a Netflix tem mais concorrentes aí, né? Principalmente aí a Disney Plus, tem aí a HBO Max, que são grandes e são fortes, né? Você tem a Disney e a Warner, que são fortes aí. Mas essa situação de ter aí essas empresas mais fortes não indica aí que essas concorrentes não vão ter esse mesmo problema que a Netflix já está enfrentando, só que no caso a Netflix já é mais forte no mercado? Totalmente, concordo contigo 100%. A gente olhou Netflix com bastante detalhe aqui, o nosso analista de streaming. O que eu te diria é o seguinte, as plataformas elas já estão chegando no nível mais de platô, no qual a aquisição de novos usuários ela é bastante mais complicada, né? Então você vê o Netflix indo para geografias até um pouco exóticas, trabalhando muito no mercado da Turquia para crescer, trabalhando muito no mercado da Coreia do Sul, que nunca são core quando você pensa em estratégias globais, né? Você já tem sim um desafio de você cada vez mais manter o keep-up de crescimento, dado que a tua base está cada vez maior, né? E o Netflix foi pioneiro nisso, e ele, de certa maneira, abriu a avenida para os outros. Veja que as outras plataformas, elas crescem
muito mais rápido no começo, na comparação histórica com o Netflix, mas elas também chegam em platôs de crescimento. É o que está acontecendo agora nos últimos resultados de Disney e é a perspectiva dos analistas, é um pouco mais de linearização do resultado do Disney Plus no crescimento. A mesma coisa deve acontecer com o HBO, com as plataformas de bundle, né, que estão dentro da Apple ou que estão dentro da Amazon, por exemplo, no Prime, né? O grande desafio, eu te diria que quando a gente está olhando streaming, a gente está buscando menos os papéis, as empresas que estão cada vez mais no desafio de produção intensa de conteúdo e muita alavancagem para produzir conteúdo, cada vez mais, em maior volume, cada vez conteúdos mais locais para reter o público, mas a gente está buscando as plataformas que de alguma maneira conseguem aumentar o ticket médio sem aquela máxima de simplesmente ter um reajuste de preço, né? E aí surgem alguns papéis interessantes que também estão sendo penalizados no contexto macro de hoje, né? Mas a Roku, por exemplo, que ainda é uma empresa que está engatinhando no Brasil, mas começa a ter uma presença mais forte na Europa, uma empresa que tomou conta dos Estados Unidos e do Canadá, né, com modelo de streaming TV, ou seja, de basicamente um agregador de catálogos, né? Uma solução em que você acessa uma única plataforma e nessa plataforma você tem acesso a Netflix, a Amazon Prime, ao próprio Roku Channel, a canais diversos, a catálogos diversos dentro de uma única ferramenta. Esse tipo de solução que monetiza através da mídia, principalmente da venda de mídia em streaming, ou seja, no qual o ticket médio por usuário ele consegue se elevar conforme a mídia cada vez mais venha para dentro da plataforma, isso nos parece ser mais atrativo do que o timing atual dos players de streaming tradicionais, como o Netflix. Tá? Te diria que a oportunidade está para quem está conseguindo monetizar em cima de mídia e não para quem está simplesmente querendo cada vez mais estrangular aí o volume de assinantes, né? Agora, é interessante acompanhar a Netflix até pelos novos movimentos. O Netflix já reparou isso e está, por exemplo, criando uma nova iniciativa no setor de games, né? Eles estão entendendo isso e estão querendo aumentar a ticket médio para além dos reajustes, querendo trazer novas ofertas, novos tipos de conteúdos audiovisuais. Então ainda tem muita, vamos dizer assim, muita água para rolar aí nesse caminho de crescimento. Mas eu te diria que no momento atual, sim, eu concordo, as empresas estão sofrendo bastante aí para manter o ritmo que já tiveram anteriormente e manter os níveis de valuation atrelados ao ritmo de crescimento que elas detinham antes. Ô, Thiago, você comentou aí essa questão dos games, né, com Netflix, e a gente viu na semana passada a Microsoft anunciando a aquisição da Activision lá, foram quase 70 bilhões de dólares, e a Microsoft está fazendo alguns movimentos também para ampliar essas vias de crescimento, para ampliar potencial de mercado e tudo mais. E a gente vê não só a Microsoft, mas outras empresas também, como você disse, Netflix e outras empresas apostando nessa questão dos games, né? Essa nova realidade trazida também por causa da pandemia, muita gente ficando em casa, muita gente jogando videogame, ficando mais próximo ali do videogame ou do celular, os games pelos celulares. Isso aí acaba abrindo uma nova oportunidade para toda essa cadeia de empresas de tecnologia? Totalmente, cara. Eu te diria que antigamente game era lazer, né? Hoje game virou um tipo de ferramenta de interação humano-máquina, né? Você gamifica experiências do usuário em várias plataformas. Então, gamificar algo virou sinônimo de você transformar uma solução de software ou um portal de site ou uma solução de e-commerce em algo mais interativo. Ou seja, a gamificação ela está permeando várias áreas e não só o entretenimento, né? E eu te diria que gamificar hoje é o termo base para o que a turma toda tem discutido, e essa febre aconteceu ao longo de novembro, principalmente alta de novembro dos papéis, foi muito inclinada por isso, alguns papéis de semicondutores, as FAANGs, por exemplo, cresceram muito em cima do reposicionamento do Facebook como meta, né? Toda essa discussão sobre metaverso. O metaverso ele não vai ser uma realidade se você não gamificar a experiência, se você não tiver as empresas de game que virtualizam, que montam avatares muito presentes dentro de outras companhias que prestem serviços e soluções digitais como um todo. Então, o movimento da Microsoft, ele tem dois contextos, né? Ele pega a Activision Blizzard no momento de baixa, de fragilidade. Pela fragilidade de contexto de assédio sexual que houve ao longo do ano passado, dinâmicas de governança sempre dúbias sobre esse papel, né? A empresa tomou uma porrada de preço, né? Caiu demais o preço ao longo do segundo semestre, e agora nesse contexto macro, estava tomando mais uma pá de cal, como todos os outros ativos de tecnologia, ou seja, parecia muito fortuito para a Microsoft fazer um movimento estratégico, né? E pegar o ativo num contexto um pouco mais fragilizado de avaliação. A Microsoft usou dinheiro do caixa, né? Está usando dinheiro do caixa para fazer essa transação, que
assim, mostra o tamanho do poderio. Os caras estão usando um pouquinho mais, algo como a metade do caixa para comprar cash free o negócio da Activision. E veja como é estratégico, né? E essa aquisição ela não é só, eu vou comprar um catálogo para competir com a Sony no PlayStation. Longe disso, a Microsoft ela não está entendendo games simplesmente como a guerra dos consoles ou a guerra do Xbox, né? Ela está entendendo a produção audiovisual, a produção gamificada como um ativo essencial para os novos produtos que estão dentro do P&D deles, né? Então a gente tende a ver cada vez mais os players forçando aí aquisições, gamificadas para dentro desse contexto de realidade virtual, de realidade aumentada, de metaverso como um todo. Essa eu te diria que é uma das primeiras aquisições aí que já conversa com esse tipo de vamos dizer assim, de caminho, de rota tecnológica, e a tendência é que aconteçam mais. Você vê até os próprios players de games entre si se movimentando, né? A Take-Two, por exemplo, comprando a Zynga. Você tem aí, vai ter uma efervescência de movimento inorgânico, né, de M&As entre as empresas desse setor, com toda certeza, porque game agora não é só lazer. Ô, Tiago, o setor de tecnologia que você mencionou que está bastante descontado já, né? Abriu uma janela aí de oportunidade em níveis pré-pandemia. Tecnologia é algo bastante amplo. Então, assim, quais setores ou subsetores dentro da tecnologia ou quais empresas, se você puder mencionar, estariam com múltiplos bastante descontados? Olha, a gente enxerga, eu vou te responder onde tem oportunidade e depois te comento sobre descontos, tá? Eu acho que a gente está numa oportunidade flagrante, até porque as empresas corrigiram, mas corrigiram menos, né? Em dois setores. Um setor é o setor de segurança cibernética, né? A gente está falando de papéis como o Palo Alto Networks. Se vocês derem uma olhada, Palo Alto Networks até parece que a crise não está vindo, né? É curioso, é uma empresa de segurança cibernética multissolução, que já estava subprecificada em relação aos peers lá atrás, tem sofrido um pouco, mas tem sido penalizada bem menos que outras hope stocks, empresas que consomem caixa, né? Você pega papéis como a própria Okta, o CrowdStrike, essas empresas mas que com um pouquinho mais de visão você consegue compreender o que as empresas fazem, entender onde estão as oportunidades e conseguir se posicionar. CrowdStrike, por exemplo, é nada mais do que um antivírus, como qualquer antivírus de computador, só que agora aplicado ao universo da nuvem, né, o universo de servidores. Então, essas empresas, se entendendo um pouquinho mais a fundo, você enxerga algumas oportunidades que até nesse contexto, especificamente a nuvem, a contextos de servidores em nuvem, a gente está falando de mercados que crescem a 3 dígitos ano a ano, né? Então, são empresas que, lógico, já têm valuations um pouquinho mais altos, mas continuam entregando resultado de crescimento independentemente do contexto de crise, né? Um segundo setor com oportunidade bem flagrante, o setor de semicondutores. Você tem hoje uma crise de componentes que tem impactado alguns papéis, né? Você tem aí um problema de componentes, de fornecimento de componentes para a boa cadeia dos fornecedores e desenvolvedores de chips, né? Mas você tem empresas como o TSMC, que é um fabricante quase que oligopolístico, mas tem quase tomado o monopólio da produção de chips para os Estados Unidos, para além da Intel hoje. Você tem players como a própria NVIDIA, que agora está sofrendo muito por um movimento que não deu certo de aquisição da ARM, de uma empresa que ia consolidar toda a parte de arquitetura de chips no mundo. Você tem todos os papéis que estão atrelados a 5G, que de certa maneira estão sofrendo correções em relação ao contexto de aviônica, esses desafios do 5G aplicados à aviação. Então, Qualcomm, Broadcom subiram bastante, agora sofreram um pouco mais e tendem a crescer, cadeias que estão crescendo 60% a 70% ao ano. O CAGR estimado de venda de modems de 5G passa dos 60% ao ano de crescimento numa cadeia que é basicamente dominada pela Qualcomm e mais 2, 3 peers em escala global, como a Huawei, por exemplo, né? Eu te diria que semicondutores e segurança cibernética são dois setores bem atrativos, independentemente do contexto de crise. Agora, pensando em valuation, eu te diria que a cadeia das fintechs e de meios de pagamento sofreu muito além da conta. É lógico que isso tudo se traduz na tendência de inflação, correção de juros, consumo, em questionamento sobre a manutenção da atração desse consumo em escala global, isso impacta principalmente os meios de pagamento. Então, você vê correções bem fortes, abruptas em players muito sólidos como a própria PayPal, né? Você vê negócios que têm um posicionamento disruptivo, como a Square, né? Hoje Block, o deal do Jack Dorsey, né? Que saiu da Twitter para assumir esse papel, com correções enormes, né? E você vê players que estão dentro da cadeia de pagamentos, mas cuja solução
é muito mais focada no universo de SaaS, de software como serviço dentro da cadeia de e-commerce, como a Shopify. São empresas que foram penalizadas pra caramba. Hoje, no próprio pregão, a Shopify continua sendo penalizada muito, a empresa está enfrentando uma volatilidade enorme, mas são empresas que se portam até como ameaças para o próprio império da Amazon, hoje, quando a gente fala de e-commerce, principalmente para PMS, né? Então, você tem ativos muito sólidos que foram corrigidos e que valem aí uma visão um pouco mais analítica para executar posições, sempre com visão de médio e longo prazo. Então. Tirar uma dúvida contigo. Falar em tecnologia americana, não tem como não falar de Tesla. De algum modo, o Tesla surge no assunto. Se você resolver falar, sei lá, se o Palmeiras tem ou não Mundial, vão te perguntar, e o carro da Tesla, levou ou não o Palmeiras para ter Mundial? Aí eu fico com aquela velha história, eu sou velho, eu tenho 50 anos. Como é que a Tesla vale mais que a Toyota, meu Deus? Eu te diria que a Tesla é uma ótima discussão. Não, vale mais que a Toyota. Mas eu te diria que ela está valendo, né? Esse setor, eu te diria que até diferentemente do setor bancário, a gente falou de Nubank, né, que também foi uma discussão sobre o valor, né, do banco, uma comparação com ativo de economia tradicional, mas no caso da Tesla, você vê um ambiente competitivo no qual os grandes players automobilísticos, eles acordaram, né, e eles estão, sim, fazendo lançamentos competitivos diretamente à Tesla, né, ocupando alguns espaços de mercado que a Tesla, lógico, por ser uma scale-up muito parruda, ainda não ocupa, né? Por mais que já seja agora superavitária, né? A Tesla começou a ter primeiros exercícios superavitários, por isso que o papel subiu tanto, porque todo mundo apostava que o Elon Musk não ia conseguir executar na velocidade que ele planejava, e ele executou, e com uma parceria única com o governo chinês, escalou para caramba no mercado asiático, tem dado superávit. E lógico, o papel entrou num hype, até numa memificação, né? Porque o Elon Musk é sinônimo de meme hoje, seja na cadeia da internet, seja no mercado financeiro, né? As ações flutuam e o preço das moedas, das criptomoedas, flutuam conforme as declarações dele. Então, eu te diria que Tesla é um ativo muito sofisticado de você analisar do ponto de vista comportamental, da demanda de investidores mesmo. Agora, o ambiente competitivo está bem mais agressivo, né? E você vê não a Ford, a Volkswagen ou a Toyota competindo com a Tesla, mas você vê a Ford, a Volkswagen e a Toyota com NVIDIA embarcada, com parcerias estratégicas com grandes outros players de realidade aumentada, de realidade virtual, com grandes empresas de sensoriamento fazendo parcerias, ou até com corporate ventures dessas próprias companhias. Por exemplo, a Volkswagen está investindo em um novo set de baterias em conjunto com o Bill Gates, para tentar bater de frente com a questão de autonomia dos veículos elétricos e bater de frente com o roadmap da Tesla, né? Então você começa a ver uma cadeia competitiva bem agressiva, bem curiosa. Isso quer dizer que Tesla vai cair? Não quer dizer que Tesla vai cair. Isso quer dizer que a cadeia automotiva tradicional que está pivotando para o modelo de elétricos é interessante olhar. Veja, se vocês derem uma olhada, posso estar enganado aqui nos números de cor, mas Ford valorizando mais que 100% no year to date, aí, se você pegar os 12 anos, os 12 meses, né? Nos 12 months, comparando com uma Tesla que subiu aí próxima do índice, 20%, 25%, que é um ativo que subiu demais, caiu demais, um ativo que quase que é uma montanha russa no comportamento de ações ao longo do último ano. Teve uma alta recente muito forte, mas também sofreu um pouquinho agora, no contexto, sofreu um pouquinho, não diria que bastante agora nesse contexto de pandemia, nesse contexto de entrada de ano, tá? Então, assim, a gente tem uma posição em Tesla, sendo muito direto contigo, uma posição pequena, uma posição que até ela olha a Tesla por ser uma desbravadora de um mercado que está em forte ascensão, tá? Mas eu te diria que o horizonte, ele tem um pouco, sim, de oceano vermelho aí, com base nos outros players, e talvez o momento de ramp-up da empresa já tenha acontecido nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, tá? Deixa eu tirar uma dúvida que eu não sei se você vai conseguir me ajudar. Quando será popularizado o carro elétrico? Isso vai chegar um dia? Porque chegou um carro, eu estava vendo o carro esse final de semana, o carro elétrico, eu não sei se é Ford, GM, 240 mil. 240 mil para gasolina até, para beber no almoço, maluco. 240 mil num carro elétrico. Que economia eu vou ter, só o meu bisneto, né? Não, isso tende a popularizar pra caramba. Na verdade, quando você entra com um novo roadmap de tecnologia, é natural que você entre com produtos de alto valor agregado no começo, até para bancar o R&D pregresso, todo o gasto de P&D que você teve para lançar uma nova solução, né? Então, a tendência agora, lógico, é barateamento das tecnologias, aumento da escala de fornecedores, isso deve vir. A dúvida é quando vai vir para o Brasil, né? Eu sei que para mais alta renda,
os 240 mil, já vai ter uma abundância de veículos disponíveis. Agora, as montadoras em escala global, as tradicionais, estão abraçando a tecnologia elétrica, e isso vai vir para os veículos populares. O desafio é toda a cadeia fiscal brasileira, né, quando a gente fala da cadeia automotiva, né? Agora, eu te diria que nos Estados Unidos e na Europa, se você daqui a uns 2, 3 anos, com toda certeza, a tendência é que se alugue um carro elétrico. Pô, mas 240 mil carro elétrico, eu não sei qual é a potência do motor dele, é só para tirar onda na Faria Lima, mano. Se você pegar a estrada, ele não vai. Por enquanto, com toda certeza, cara. Te diria que para o Brasil ainda é um sonho, na verdade, é um luxo, né? É só Gani mesmo, mas ninguém aqui pode ter um carro elétrico. Gani é o do meio de nós 5. Tiago, tem uma pergunta aqui no chat para você. Não sei se você fala sobre o case ou se tem alguma visão, mas o Jonathan está perguntando sobre Intelbras. Se você acredita que vale a pena, olhando para essas empresas, poderia ser considerado esse papel aí mais de tecnologia, mais um papel voltado aí para uma fábrica, uma indústria, alguma coisa nesse sentido. Você acompanha ou tem alguma perspectiva para a Intelbras, só para a gente poder ter aqui a pergunta do nosso telespectador? Olha, eu vou ser bastante transparente. A gente chegou a dar uma olhada no papel, com um pouco mais de critério. O que a gente tem priorizado, na verdade, são empresas que têm um roadmap de tecnologia mais fronteira da ciência mesmo, que tem um posicionamento um pouquinho mais amplo. O que eu te diria é que vale a pena olhar em Intelbras uma linguagem de análise mais de economia tradicional mesmo, talvez fazer uma análise de múltiplos mais tradicional, comparar com outros players de componentes. E aí, como não é algo que está tão latente no nosso universo de cobertura, eu não sei se nem te precisasse o timing do papel de preço, ele é tão interessante. A gente conhece o case até porque, de certa maneira, a Intelbras nasceu aqui no estado em que a Catarina Capital também nasceu, né? Nosso nome aqui em Santa Catarina, então tem até pessoas aqui do ecossistema que interagem com a companhia, a gente tem uma relação relativamente próxima. Agora, eu não sei te precisar, tanto Intelbras quanto Positivo, eu te diria que ainda são empresas que elas bebem um pouco do resultado dos roadmaps lá de fora. Então, se você analisar historicamente e olhar o lag de algumas empresas similares aí 2, 3 anos atrás, você consegue entender um pouco como é que vai ser o comportamento de crescimento dessas companhias e tentar drivar aí um modelo, um DCF, em que você consiga ter uma visão de projeção um pouquinho mais clara das empresas, tá? Agora, é interessante olhar que tem papéis, eu vou ficando um pouco em cima do muro sobre a Intelbras, mas indo para alguns paralelos, eventualmente da cabeça de quem pergunta sobre isso, é legal olhar algumas oportunidades interessantes de empresas que têm talvez o mesmo tipo de desafio industrial ou de distribuição de componentes mais comuns, mas que estão num caminho de inovação, mas muito, muito, muito gritante, cara. Se você for olhar a WEG e Embraer, por exemplo, em toda essa questão dos VTOLs, né, do novo espaço da IVE, né, do projeto que deve fazer a IPO agora ao longo desse ano, você começa a ver empresas tradicionais que estão, ao longo de todo o tempo, se reinventando com fronteira da ciência e tendo soluções que conseguem escalar, ter visibilidade global. Eu te diria que a Intelbras ela ainda está num patamar muito mais da distribuição e replicação de players asiáticos, de players americanos que têm esse tipo de perfil de distribuição de equipamentos do que efetivamente fronteira da ciência, é um ativo de tech que drive um múltiplo tão mais interessante do que outras cadeias produtivas. Então, diria que é um papel mais tradicional de se analisar e menos âmbito do nosso foco aqui de análise. Tá? Maravilha. Tiago, quero agradecer sua participação então com a gente. Obrigado por trazer sua visão aí sobre todo esse setor. A gente deu uma volta bastante grande aí em várias empresas, vários segmentos de tecnologia. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Obrigado vocês, cara. Desculpa, vocês me pegaram no meio do pregão, então eu tô com a minha equipe aqui tá aberta, tô mais técnico, devo estar impossível. Então, se alguma coisa não ficou clara, sempre à disposição, tá? A gente está numa velocidade aqui, a gente brinca que estamos num bunker de nerds aqui na Catarina Capital, tradando tecnologia, você tem que ter esse conhecimento especializado, muito apurado. E para quem quiser entrar um pouco nos nossos estudos, conhecer um pouco mais das empresas, sempre acessar o Newton Tech Fund, né, .com.br. Você tem conteúdos especializados sobre tecnologia que podem ajudar ou a montar sua própria carteira, ou eventualmente, se quiser investir conosco, estamos à disposição para cada vez mais trazer pouco de tecnologia para o investidor de maneira mais massificada. Tá? Um abraço. Maravilha. E sempre que quiserem, estou à disposição. Show de bola. Valeu. Valeu então, Tiago. Abraço. Quando tiver aí, vou aí comer a sequência contigo.
Fechado, cara. Abraço. Valeu. Esse foi o Thiago Lobão, CEO da Catarina Sequência de Capital, camarão, bom aqui pra com a caramba. gente. Vamos seguindo aqui a nossa programação. Esse é o BMC Market. Eu quero chamar o Daniel Moraes para dar aquele giro do mercado, trazer as informações, as movimentações da Bolsa nesse momento. Conta pra gente aí, Moraes. Legal, tô só fazendo aquela atualização, agora estou aqui com o Ibovespa aqui com alta de 1,15% aos 109.178 pontos. Nos números aqui dos papéis, vamos ver como é que está aqui nesse momento, a parte verde do mapa do calor, Cielo está subindo aí 6,34% e Dux 5,10%. Tem também Santander, Sambi 11 aí, subindo 5,52%. Deixa eu ver que é mais 3R Petroleum com 4,11%. Raia Drogasil com 4,04%. Raia Drogasil mais conhecido como Redditor, tá? 4,04% que eu li errado. Outra aqui já me olhou com cara feia. Cirela aqui com 3,62%, Soma com 3,28%, Grupo Notre Dame Intermédica com 3,50%, Apvida aqui com 4,41%, JHSF, que já sumiu da minha tela aqui, Localweb com 3,16%, daqui a pouco eu acho aqui. O MRV com 2,67%, para de rir, o Cabral. Também aqui Bradesco com 3% de alta, Petri 4 com 2,69% e tá Unibanco 2,71%. Parte negativa aqui nesse momento, a gente tem Alpargatas com 4,17%, Companhia Siderúrgica Nacional com 2,12%, Suzano Papel com 3,71%. Quem mais aqui? Grupo Natura também caindo 1,94%, o Cash 3 Melius caindo aqui também 1,84%, Via 1,42%, BID 11 também caindo 1,28%. É esse aqui, são os papéis. Vamos ver o dólar. O dólar agora está caindo 0,63% aos R$ 5,46. Felipe Nascimento. Valeu, Daniel Moraes. Vamos chamar todo mundo aqui porque eu tenho a informação, saiu agora há pouco, inclusive, então, sobre a arrecadação federal. Em dezembro, subiu 10,76% em relação a dezembro de 2020. Chegou a 193,9 bilhões de reais. Uma alta aí, de 22% em relação a novembro de 2021. O resultado superou a mediana das expectativas, que era de 192 bilhões, essa era a previsão dos economistas, né? No acumulado de 2021, a arrecadação foi recorde na série histórica, chegou a 1,87 trilhão de reais, com alta aí real de 17,36% sobre o resultado de 2020, dentro ali da projeção da mediana das expectativas. Ou seja, arrecadação maior, mas tem todo esse componente aí também de inflação um pouco mais acelerada, e aí acaba impactando isso, né? Gani, Cabral, como que vocês veem essa arrecadação aí acima do esperado pela arrecadação federal? É isso aí, crescimento econômico em relação a 2020, então isso, né, as empresas estão produzindo mais, estão vendendo mais, então o governo arrecada mais num contexto de crescimento econômico e a inflação. Né? Então, alta dos preços, nominalmente o governo arrecada mais. A inflação, muito interessante esse tema, a inflação é um modo do governo se financiar, por isso que existe o imposto inflacionário. Você não viu, mas você pagou o imposto via inflação. Então, por que o governo não deixa a inflação correr solta para se financiar? Porque há um limite, né? Pode ser que a inflação fique tão alta, comece a penalizar a produção e aí o governo perca aí a arrecadação. Mas a inflação é um instrumento arrecadatório para o governo. E aí, Cabral, viu a arrecadação federal? Como que você achou? Vi, mas não vi. Eu queria ver número aberto, então prefiro responder melhor amanhã. Amanhã será que a gente tem tempo de falar? A gente vai falar bastante do FED amanhã, hein? Mas vai falar FED de tudo na expectativa, né? Porque sai às 4. É expectativa. A gente vai ficar assim, e o FED, hein? E o FED, Cabral? E o FED? Vai manter taxa, mantém taxa. O detalhe, o recado é o que é a previsão de aumento de taxa de acordo com os diretores
E o que ele vai falar do tape? Vai manter taxa, vai. Ah, Fed manteve taxa. Pô, até minha avó sabe disso. Aliás, na minha escola de samba vai ter o bloco do Fed, porque é relevante, né? Rapaz, eu tô vendo ele lá. Eu, Serginho Grosme e Léo Batista, tudo ali. Todo mundo ali, homenageando o Fed. Lá vai ele lá. Vai ter o bloco do Você vai ser o quê? Eu? Você porta a bandeira, mestre sala, vai ser o quê? O que você vai ser? Ele vai vestir de urânio. Passista. Passista. Ele vai de Urugani. Primeira dama. Vou te chamar pra... Quem vai ser a rainha da bateria? Você, o Rei Momo ali. Rainha, não. Eu vou ser o Rei Momo. Eu vou ser o Rei Momo. E quem vai ser a rainha da bateria? Fala, a namorada deve estar assistindo. Vai, anda, manda. Sei lá quem que vai. Não, eu quero o nome. Ela tá trabalhando. Não, depois ela assiste em casa à noite. Eu quero o número. Eu quero o nome a pra rainha nossa da querida bateria. Marlene Matos. Marlene Matos. Marlene Matos, rainha da Não, pô, ela tá bateria com a- da escola do Gani. Ela tá com a mão... Não, mas até abril já curou. Até abril ela já tá Tá com boa. a pata quebrada, tadinha. Tudo bem. A patinha. Considerações finais, reta final do nosso BMC Market de hoje. Faltando 3 minutos, olha só. 3 pessoas para dar considerações finais. Vou começar hoje com o Morales, que eu sempre termino com o Morales. Olha só. Morales hoje de Agora padre, é todo de sua. preto com branco aqui no meio só. Eu tô bonito aqui. Você sabe, a minha consideração final é que eu tava vendo a notícia aqui, que o governo prevê nova usina de urânio em operação Nossa. no Brasil em 2031. Agora vai. Então, eu acho que é uma notícia Que local? interessante. Então, não for... O cara tá olhando meu Cabral perdeu a computador e cabeça. sai da tela. Agora vai, né? Não, O não foi urânio. definido o local, mas o plano decenal de energia do Ministério de Minas e Energia, Cabral, diz que pode ser no sudeste ou centro-oeste. Que nem eu falei, num cenário. Ou seja, em qualquer lugar. No cenário, plano decenal, eu queria conversar com o Xi Jinping e perguntar pra ele, você pensa a China há quantos anos, hein? 200 Acho que esses caras pensam 30 anos pra frente, é sério isso. Tem 200 toda Eu acho que eles razão, pensam Cabral. assim lá na frente, é 1 bi de gente que eles têm que pensar, mano. Você tem toda Isso que eu falei, quer conversar com quem? Eu queria conversar com o presidente chinês. 10 Ia anos fazer é só curto pergunta prazo. light, do tipo, quanto tempo você pensa a China pra frente, mano? Eles têm um projeto de 10 anos é curto ou prazo. de poder. É, só curiosidade. Recado final. Leilão de título público que a gente não comentou. A NTNB, que a IPCA veio melhor do que esperado. Novamente, eu vou ligar para os contatos aí para entender. Pela 3ª semana seguida, ele não colocou LFT curta. Quer dizer, ele propôs, mas o mercado não quis. Eu estou querendo entender porque o mercado não quis 25 e pegou a LFT mais longa. Então, tanto a NTNB como a LFT, as taxas caíram comparado a 15 dias atrás. Não esqueça aquele rodízio, né? Então, notícia boa da parte de título público no leilão hoje pela manhã. Mas os outros vendeu tudo? Tudo. Só não vendeu, mas foi Só a curta, resquício. que não. Tipo assim, era 80... A quantidade não foi alta. Tá. Mas era 50 mil, vendeu 40 mil e pouco, vendeu bem. Tá. Eu só não estou entendendo porque há 3 semanas seguidas o mercado não quer o curto. Está indo todo pro longo na LFT. Vou ligar para um povo aí para tentar descobrir. O prêmio não está compensando? Não sei, porque não aparece nem prêmio na tela, né? Porque propostas não aceitas. Aí não tem... Eu não sei o que o mercado ofertou. Então não sei. Por isso que eu te falo, tem que ligar para um povo aí para descobrir. E agora é contigo, Gani. Eu acho que vale muito a pena rever a entrevista do Thiago Lobão, cara muito claro e ao mesmo tempo técnico. E ali ele deu bons insights sobre setores de tecnologia para aqueles que se interessam, né? Tem via BDR, né? Aqueles que não têm conta lá fora, mas pode investir via BDR, tem um monte de empresas de tecnologia, acho que vale a lição de casa. Inclusive, ontem a gente estava falando sobre isso. É hora de pegar a faca caindo ou não? Por isso que eu fiz essa E pergunta aí, para ele, e né? aí eu percebi ele falando ali que tem algumas oportunidades que abriram espaço para compra e, enfim, vale a pena Vale a rever pena mesmo, vale a rever. pena rever mesmo. Show de bola! Valeu, Morales, valeu, Alexandre Cabral, valeu, Alan Gani. Abraço para vocês. Até amanhã estaremos juntos na expectativa. O que o Fed vai fazer, o que o Fed vai falar. E, claro, a cobertura completa a partir do Top News com a Débora Oliveira, também com o Rafael Lara e com o Gabriel Monteiro, aqui a partir das 4 horas da tarde. Tudo que acontece com o Fed, vocês vão ficar sabendo aqui na BMC em tempo real. Enfim,
Eu vou ficando por aqui, vocês veem agora o The Trade com Alexandre Cabral e também com o Edu Becker. Eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde com todo o time aqui do BMC Marketing. Um forte abraço a todos, tchau, tchau.